Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Sabe quando você simplesmente não suporta uma pessoa? Pois é, era assim que eu me sentia em relação ao Guilherme. Pensa num garoto chato, cheio de si, que acreditava que as garotas deveriam se curvar diante dele. Mas para mim, ele não passava de um moleque metido e sem graça. Nós frequentávamos a mesma escola e as nossas mães eram amigas e professoras. E infelizmente, às vezes, em algumas festas, eu tinha que olhar para a cara dele. Estávamos no nosso último ano e durante toda a nossa trajetória acadêmica parecíamos destinados a falar mal um do outro. E para piorar ainda mais, ele comentou com os garotos do colégio que eu seria a última pessoa na Terra com quem ele ficaria. E ao descobrir este comentário infeliz, eu também não quis ficar por baixo e afirmei que ele também seria o último rapaz na face da terra que eu ficaria. E depois que terminamos o ensino médio, nossos encontros ficaram menos frequentes. No entanto, eu ainda estava a par de muitos detalhes sobre ele, pois, como eu mencionei anteriormente, as nossas mães eram amigas. E elas nunca suspeitaram que a gente tinha aquela implicância um com o outro. Os pais do Guilherme eram divorciados e o pai dele vivia na Espanha, onde já havia constituído uma nova família com filhos. E o Guilherme tomou a decisão de passar um período com ele. E desde então ficamos sem nos ver assim de vez. E a última informação que tive do Guilherme foi que já estava trabalhando e namorando uma moça de lá, o que não agradava muito à mãe dele, porque a dona Núria tinha medo dele se casar e não voltar mais para o Brasil. Enfim, comecei a trabalhar na agência de turismo do meu pai e gostei tanto da experiência que decidi cursar gestão de turismo. E, paralelamente, iniciei um relacionamento com o Tomás. Mas, infelizmente, o meu namoro era complicado demais. O meu namorado era do tipo ciumento, sempre pronto para criar confusão se alguém olhasse para mim ou se eu olhasse para alguém. Era uma coisa doentia e sem sentido. Assim, para evitar problemas, eu acabava optando por ficar em casa, mesmo ele prometendo que não seria mais daquele jeito e que ele havia mudado. No entanto, eu percebia que o Tomás era o mesmo, pois até mesmo quando os meus primos vinham me visitar e conversavam comigo, o meu namorado já fechava a cara. Então, o melhor era não arriscar. Às vezes eu queria terminar, mandar ele passear, mas a questão era que realmente eu gostava dele. E quando estávamos a sós, o Tomás era uma delícia de namorado, brincalhão, carinhoso. O problema surgia quando chegava alguém. Aí, meu bem, a nossa felicidade caía por terra. E tivemos uma briga quase que definitiva durante o aniversário do meu primo. Quando chegamos para cumprimentar o Júnior, o Tomás não gostou, alegando que o meu primo tinha segundas intenções, pois, segundo ele, não era normal um primo agir de forma tão afetuosa, com abraços e beijos. A situação chegou ao ponto de me deixar extremamente insatisfeita. E para não fazer um escândalo,
decidimos ir embora. E quando o Tomás estacionou o carro em frente à minha casa, eu desabafei e disse que, se ele não confiava em mim, seria melhor terminarmos. Abri a porta do carro, deixei o Tomás falando sozinho e entrei em casa. Desliguei meu telefone porque eu não queria mais ouvir a voz do meu namorado naquela noite. E liguei o computador e decidi focar nos meus estudos por um tempo. E chegou um momento que eu nem estava mais conseguindo entender a matéria. Então, de repente, decidi entrar em uma sala de bate-papo apenas para distrair a mente, sem a intenção de encontrar ou conhecer alguém. Eu só queria deixar a hora passar. Não consegui trocar 2 palavras com ninguém. Os assuntos eram sem graça e desnecessários. E diante disso, resolvi explorar diferentes salas, até que adentrei em uma onde um nome específico me chamou a atenção: Aventureiro Tranquilo. Refleti por alguns segundos antes de enviar um simples oi e boa noite. E quando eu dei por mim, os meus dedos já haviam me traído. E em resposta recebi um amigável boa noite, tudo bem? Permaneci em silêncio por alguns segundos, enquanto do outro lado da tela, o aventureiro tranquilo, ao não receber resposta, enviou centenas de pontos de interrogação. E eu me vi obrigada em responder. E ali iniciamos um bom bate-papo. Questionei sobre a origem do nome, Aventureiro Tranquilo. E ele respondeu que escolheu este apelido porque apreciava viagens, mas não gostava de noitadas e baladas. E que, além disso, ele estava em busca de um amor para acompanhá-lo nessas aventuras. Perguntei o que ele fazia da vida, e ele me respondeu que de tudo um pouco, mas a sua profissão principal era como fotógrafo de viagem. E no momento se encontrava na Grécia, em um projeto fotográfico. E assim fomos nos conhecendo, até que acabei compartilhando que tinha um namorado. No entanto, devido ao ciúmes excessivo, acabamos brigando naquela noite e eu estava bastante chateada. E por conta disso, entrei no bate-papo. Mas eu não tinha aquele hábito e aquela era a minha primeira vez. E o aventureiro tranquilo disse que se sentia honrado por ser o primeiro homem com quem eu conversei online. E desejou que eu me acertasse logo com o meu namorado. E quando estávamos nos despedindo, ele sugeriu a possibilidade de adicioná-lo no MSN. Talvez para que, em futuras discordâncias com o meu namorado, eu não precisasse mais recorrer ao bate-papo, mas sim chamá-lo diretamente no MSN. Não sei exatamente o que me impulsionou, mas acabei concordando e o adicionei. E naquela mesma noite continuamos a conversar por várias horas, a ponto de eu nem conseguir me levantar para tomar água e nem ir ao banheiro. Tamanho era o interesse da nossa troca de mensagens. Para falar a verdade, o nosso bate-papo estava interessantíssimo e o aventureiro tranquilo pediu para que eu o chamasse de Santiago e em troca pedi a ele que me chamasse de Rafaela. E ele ficou surpreso porque ele afirmou que pensava que o meu nome era Borboleta Mágica. O Santiago era muito engraçado e sempre me arrancava risadas espontâneas. Cada palavra que ele escrevia eu achava divertida, pois ele tinha um
um jeito descontraído e cativante. Só percebemos que já eram quase 6 horas da manhã quando a minha mãe abriu a porta do meu quarto e questionou se eu ainda não havia dormido. E foi nesse momento que voltei à realidade. Me despedi do Santiago com um aperto no coração e com uma vontade enorme de continuar a nossa conversa. Mas era hora de dizer tchau. Nos despedimos e ele perguntou se eu voltaria mais tarde. Respondi que não tinha certeza e ele falou que iria ficar na expectativa. Confesso que, mesmo com ele do outro lado da tela e sem conhecer o seu rosto, eu senti uma coisa boa por ele. Sabe, era como se já nos conhecêssemos há anos. Algumas vezes do dia, eu pensei no Santiago, em nossa conversa, e por diversas vezes senti vontade de entrar no Messenger, mas eu me contive. Logo depois, o Tomás chegou em casa e tivemos uma conversa, onde novamente ele prometeu mudar e decidi dar mais uma chance para nós. Saímos para comer alguma coisa e, para minha surpresa, o Tomás se comportou direitinho. Não teve briga, não teve ciúmes e tivemos uma noite agradável. O Tomás me deixou em casa e fez a promessa de que os nossos dias seriam assim. E eu realmente desejei que isso fosse verdade. Trocamos um beijo de boa noite e eu entrei em casa. Os meus pais já estavam deitados e eu resolvi ir direto para o meu quarto, onde tomei um banho, coloquei o meu pijama e me deitei com a intenção de ler um livro. No entanto, por mais que eu tentasse focar na leitura, a minha mente continuava insistindo em ligar o computador e entrar no Messenger. E não resisti. Liguei o meu computador e fiz exatamente o que o meu coração e a minha mente estavam me mandando fazer. E para minha surpresa, mal havia entrado, já recebi uma mensagem do Santiago me dizendo que estava torcendo para que eu aparecesse. E até mencionou que já tinha feito uma promessa e que agora teria que pagar. Ele me perguntou como tinha sido meu dia e eu respondi que tinha sido muito bom e que inclusive havia saído com o meu namorado e que já tínhamos reatado. Santiago comentou que se tivesse feito uma aposta, não teria perdido. Eu também quis saber sobre a sua vida amorosa e o Santiago me afirmou que estava livre e desimpedido e que a última namorada o fez sofrer tanto, mas tanto, que tudo o que ele desejava agora era encontrar alguém para ser feliz e provar que amar era algo bom e merecia ser experimentado por todas as pessoas. E também afirmou que não era o último romântico, mas sim fazia parte do vasto grupo dos românticos e uma hora a vez dele iria chegar. E novamente perdemos a noção do tempo e cada despedida era uma dificuldade, já que nenhum de nós conseguia dizer tchau. Levamos esse bate-papo por uns bons 4 meses e eu não conseguia mais ficar sem teclar com ele. E por esse motivo eu terminei o meu namoro com o Tomás, que não entendeu absolutamente nada, mas depois de uma conversa clara e sincera com ele, ele também entendeu e percebeu que o melhor era a gente dar um tempo e conseguimos terminar numa boa. Não comentei nada com o Santiago sobre o término do meu relacionamento e
e nem o que eu estava sentindo por ele. Afinal, eu não tinha clareza sobre o que ele sentia por mim. Os nossos assuntos eram sempre sobre trabalho, cursos, e a única coisa que o Santiago fazia questão de me informar era onde estava e o que estava fazendo, e nunca deu a entender que sentia algo por mim. Em uma de nossas conversas, o Santiago me revelou que a sua mãe morava no Brasil, e foi a primeira vez que falamos sobre nossas famílias. E eu fiquei empolgada ao descobrir que a mãe dele era brasileira e que ele também era brasileiro. Antes disso, eu tinha a impressão de que toda a família dele era espanhola. E para minha surpresa, descobri que o Santiago era filho da amiga da minha mãe. E não acreditei. Como assim? O Santiago era o Guilherme? Aquele garoto chatonildo que eu não suportava? E quando a gente se deu conta de quem éramos, caímos na risada e ele brincou dizendo que foi preciso sair do Brasil para descobrirmos que nós nos gostávamos. E foi nesse momento que eu aproveitei a deixa para perguntar se ele gostava de mim como amiga ou com outro interesse. O Santiago afirmou que no início era amizade, mas ao longo do tempo o gostar foi ficando cheio de interesse. No entanto, ele pediu para que eu não deixasse de falar com ele por conta dos sentimentos, pois o que ele estava sentindo não afetaria a nossa amizade e ele permaneceria quietinho no canto dele. E eu o deixei saber que não estava mais namorando e que também o meu gostar estava sendo cheio de interesse por ele. E por um instante não recebi nenhuma mensagem. Santiago me deixou em um total silêncio. E para piorar, a conexão dele caiu. Nesse momento, uma série de dúvidas invadiu a minha mente. E já sabendo quem ele era, busquei mais informações. Entrei na rede social da mãe dele e encontrei o perfil de Santiago. E para minha surpresa, ele estava abraçado com uma garota, indicando que estavam felizes e apaixonados. Olha, me senti uma boba. Tentei descobrir mais coisas, mas o perfil dele não estava disponível para o público. E sem mais informações e tarde da noite, resolvi me deitar, mas não desliguei o computador. Fiquei com ele ligado. Eu queria muito que ele se conectasse novamente, mas enquanto eu estava acordada, ele não voltou. Lutei contra o sono durante toda aquela noite, verificando a tela do computador a cada hora e nada. Quando foi por volta das 5 da manhã, eu ouvi uma notificação sonora indicando que um contato estava online. Imediatamente olhei para a tela e me deparei com centenas de mensagens do Santiago. Levantei apressada e antes mesmo de me sentar na cadeira, respondi que ainda estava acordada. Santiago expressou a sua felicidade ao saber dos meus sentimentos por ele e mencionou que tinha algo muito importante para me contar. E imediatamente eu contei. Eu já sei que você tem namorada. Santiago perguntou rapidamente de onde eu tinha tirado aquela ideia. E eu respondi que tinha encontrado a página dele na internet e o vi com uma namorada. Ele riu e disse que eu era uma boba
esclarecendo que não tinha namorada e a moça da foto era sua irmã. Além disso, revelou que a notícia importante era que na semana seguinte ele viria para o Brasil e que nós nos encontraríamos. E ainda me afirmou que estava apaixonado e também garanti que estava apaixonada. E no dia seguinte comentei a coincidência com a minha mãe. E ela correu para contar para a mãe do Santiago o que estava acontecendo entre nós. E tanto a minha mãe quanto a mãe dele ficaram felizes. E quando Santiago chegou ao Brasil, eu fui ao aeroporto com a mãe dele. E no momento em que nos vimos, não resistimos. Nos abraçamos, nos beijamos. Tudo foi muito romântico, exatamente do jeito que eu imaginei. Me casei com o Guilherme Santiago no dia 5 de julho de 2008 e estamos juntos até hoje. Tivemos 2 filhos, o Martim e o Diego. Porém, o meu filho Diego nasceu morto e foi uma dor insuportável, porque ele era esperado, sonhado e planejado. E por um bom tempo eu fiquei sem saber lidar com aquela dor. Mas graças a Deus e à paciência do meu marido, eu retornei à vida e vi que tinha um outro filho precisando de mim. Moramos na Espanha, especialmente na cidade de Málaga, onde temos negócios.